E aí, parceiros, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos aqui em União dos Palmares. Para permanecer na Rua da Ponte. Então, eu vou Dá baixar pra só. comer. A gente está aqui em União dos Palmares e nós estamos indo para... Ó, bem-vindo a Aqui, Serra da pra Barriga, cá. Eu já ia pra pra cá, lá já. Sabe que tu viu ali, Bem, viu? gente, aí tem uma placa que é a entrada, É, que é a famosa Serra da Barriga. isso. Aqui é um lugar histórico que eu não sei hoje em dia, mas na época que eu estudava, eu estudei sobre o Quilombo dos Palmares, sobre o Zumbi dos Palmares. Maria, tu já estudou sobre isso na escola? Na escola não, mas sempre fiz lá. Então, a Maraia, Na ela escola tá no não, sexto... mas a mãe dela já fez ela estudar, não foi? Isso, olha, gente, a Maraia tá no sexto ano, ela disse que não estudou sobre o Zumbi dos Palmares. Eu estudei, você estudou? Estudei, claro. O Cal também estudou. Ela não estudou, mas eu coloquei ela para estudar em casa sobre a história do Zumbi dos Palmares. Que a gente... Tem um vídeo explicando Isso, que ela tá falando... Na que escola? Na internet, Na tem internet, né? isso. vídeos... Não, que no canal, você, acho que você já colocou. É, Não, eu já sei, coloquei. mas na escola não, né? Mas na escola não, né? É. Então, Talvez assim, ainda vá, né? sexto ano e não ter... Talvez mais pra frente, lá pro 12º ano. Né? Porque a gente tem que conhecer a história do nosso país, né? Ó, pessoal, aqui nós acabamos de sair de União, né? Uhum, Aqui do centro da cidade, quero dizer, né? Que aqui é União ainda, né? uhum. E são 8 quilômetros aproximadamente. O GPS tá falando que é uns 8 quilômetros, tá? É um pouquinho longe, mas eu acredito que vale a pena, né? Tá indo e conhecer E é um lugar, a história, né? do nosso país, do nosso né? país, né? Da questão da escravidão, né? Uhum. A gente sabe, pessoal, que Dom Pedro II, ele era um abolicionista. Porém, os donos de fazenda e outras pessoas eram contra, porque eles tinham a mão de obra escrava, né? Eles tinham a mão de O obra... mais importante era a mão de obra e eles tinham de graça. Exatamente. Né? Eles não precisavam pagar funcionário para produzir, né? Uhum. E aí foi quando ele realmente, né? Muita gente fala que não, que o Brasil demorou muito para libertar os escravos, como de fato demorou, porque tinha uma resistência no Brasil, né? E não era nem dele, né? A resistência Não, era dos não é- donos não. de fazenda, dos engenhos. Exatamente. Né? E foi um dos pontos que enfraqueceu o Império, né? Foi por causa que ele era abolicionista, né? Uhum. E aí depois, quando a princesa Isabel, né, assinou Que é a a Lei filha Áurea. dele, É a princesa, né? Uhum. É filha do Pedro II, né? Isso. Assinou a Lei Áurea, porque o Dom Pedro não estava aqui no Brasil, tinha viajado, né? Ó, ela assinou, mas para dar tudo certo teria que ter o aval dele. Ele não estava, mas Não, mas ela estava no lugar de imperatriz, né? isso, mas o que acontece? Alguns dizem, desculpa, amor, alguns dizem que ele fez isso de propósito. Ele queria que a princesa Isabel assinasse a lei. Isso, É entendeu? por isso que ele tinha viajado Aham. e tal, e ela que E assinou. falou, ó, filha, assina aí por mim, tá bom? Isso, mais ou menos assim, tá? É. E claro, teve apoio de pessoas importantíssimas, tá, pessoal? Não era só Dom Pedro, o pessoal que estuda a Tinha abolição muita aí, gente. sabe, conhece a história, né? Aqui do Ó, Nordeste, tem uma usina pra cá. né? Usina Lajinha, olha, usina Lajinha. Como é que fala, meu Deus, sei o que eu tava falando? Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um dos grandes abolicionistas. Quase que não sai, né? Eita, tá igual eu. Abolicionista. Pronto, agora saiu. Aqui do Nordeste, pessoal. Inclusive tem até uma cidade, né, em homenagem a ele, né? Em Uhum. Pernambuco, né? Joaquim Nabuco. Tá? Então teve outras pessoas que eu não vou lembrar o nome agora, mas foi um dos pontos que enfraqueceu Dom Pedro II no Império, entendeu? Foi essa questão da abolição, que ele era contra, né? A abolição não, ele era contra a escravidão, né? Isso. Ele era a favor da abolição e aí o outro marco histórico muito importante foi Zumbi dos Palmares, né? Uhum. A guerra pela liberdade, né? O pessoal fugia, né, amor? Uhum. Aí você conta agora aqui, já cansei de... Então, os escravos que Agora olha eu de novo contando. Agora imagina, gente, ó, nós estamos subindo uma serra de carro e a gente sabe que é alto e não é fácil. Imagina que naquela época os escravos fugiam a pé de lugares não, que nem Zumbi veio lá de Porto Calvo, não foi?
Lembra que ele estava em Portugal? Isso. E veio pra cá? Ele veio pra cá. A pé, né? Ele veio pra cá com 15 anos. Vamos fazer um teste? A gente deixa o carro lá embaixo, lá. Filho, os escravos, A gente desce a pé e depois sobe de novo. apesar de serem mal alimentados... Hein, Maraia? Bora? Bora, amor? Hein? Os Fala, meu amor, escravos, desculpa. eles têm uma vantagem que eu acho, né? A resistência física, A resistência física do povo negro é a maior que tem. Eles são fortes, muito fortes fisicamente. Você coloca um branco e um negro para correr, quem é que ganha nessas corridas que tem olímpicas? Os negros. Principalmente a resistência deles é bem maior. Principalmente os haitianos, né? Que é da África lá, né? Que passam dificuldades e Não, tudo, e, né? e os africanos do Império eram raças, raças puras mesmo. Hoje em dia não existe negro de verdade no Brasil. Porque hoje até os negros são misturados. Então hoje não existe negro de verdade no Brasil. Os negros de verdade, sangue puro, foram aqueles exportados da África para o Brasil. Que vieram como escravos. Que né? vieram como escravo. E outra coisa, gente, essas pessoas que vieram como escravo para o Brasil, muitos deles eram príncipes, eram reis de tribos. Porque lá existia muita guerra entre eles. Lá na África existe, até hoje ainda existe, várias tribos. Então uma briga com a outra, o que perde, eles pegavam as pessoas, principalmente o líder, pegava e vendia o líder, a família toda. Então muitos desses não eram pobres não, não eram pessoas comuns não, eram líderes. Você entendeu? Algumas pessoas falam que Zumbi era de uma família de guerreiros. Nobre, né? Nobre. De lá da África, Da né? África, entendeu? Então no sangue dele corria sangue nobre, sangue de guerreiro, entendeu? Então assim, eles vieram pra cá, pessoal, ai, pobre, não. Se você for ver a história lá na África... Não, eles eram de família nobres lá. Isso, né? aí perdia... Mas vieram como escravos, vieram né? como escravos. Porque tinha caso de tribo vender próprios outras tribos, né? Isso, mas é isso que eu tô te falando. Eles iam lá, guerreavam. Isso, aqui perdia, Aqui perdia, eles pegavam e vendiam como escravos, né? Quer dizer, eram os negros vendendo os negros, né? Isso mesmo. Aí o que acontece? Voltando à história, os negros legítimos foram esses que vieram pra cá. Hoje, a raça é muito misturada. Porque então, o Brasil é uma raça de tudo, né? De africanos, de igual europeus, fala assim, de tanta a pessoa coisa. fala assim, eu sou branco. Eu falo, gente, não existe branco no Brasil não. Proibida. Se você for... Visita noturna, parque, não sei das coisas. Noturno, à noite. Serra das 8 às 17 horas. Aqui eu acho que é a recepção, né? Mas acho que pode ir, né? Bom dia! Pode subir lá, irmão? Pode, né? Obrigado, viu? Repara, vai ser tão grande, tão Ainda bem que grande. tem auxílio em rampa. Né? Aí o que eu queria falar pra vocês, gente, os negros têm uma resistência, então eles subiam. Isso pra eles era ruim por causa do cansaço. Os que conseguiam chegar aqui sem serem pegos pelo o capitão do mato, né? Capitão do mato. Que são pessoas contratadas para pegar e matar eles. E às vezes eram até negros, né? Que aí eles ficavam doidos de raiva quando tinha um negro caçando os outros negros, né? Mas era Mas aí- raro, né? Não, era raro, mas tinha. E o pior, o pessoal às vezes fala assim, pô, o capitão do mato era negro. E lá na África, que era próprios negros que vendiam os negros, né? Também, né? A mesma Mas coisa. era raro ter um capitão assim negro. Eles falam assim porque um ou outro, mas a maioria eram brancos Sim. pagos para fazer isso. E Com muito certeza. bem pagos, viu? Eram os caras... Por quê? Gente, vamos ver. Por que eles não conseguiram escravizar os índios? Porque os índios sabiam... Guerrear, lutar, conhecia a floresta. Porque os índios conheciam a floresta melhor do que o capitão do mato. Porque o capitão do mato entrava dentro das matas para procurar os negros. Mas o negro, ele era criado na fazenda. Uma criação bem ruim. Mas ele não tinha o hábito de viver no meio do mato. Mas o índio, ele tinha o costume de viver dentro do mato. Então ele sabia qual é a planta que ele podia comer, qual é a planta que servia para ferimentos. Ele sabia animais, caçar animal para comer. Plantas venenosas e as que não, e medicinais. Então o negro não sabia disso. Ele entrava dentro do mato, como é que ele ia saber caçar um bicho para comer? O negro ou o negro? O negro. Porque os índios, eles não conseguiam. Negra. Você é indígena. Aí o que acontece? Eu sou índio. Isso, meu amor, você é índia. A sua Obrigada, eu sou índio, A né? sua tataravó era índia. Você entendeu, gente? Porque
os índios, eles sabiam viver na mata, no mato. Então o capitão, eles não conseguiam, porque eles iam pro meio do mato, então, e os índios até hoje, eles são inventados também, Não, né? e teve muitas revoltas, né, dos índios, até mesmo contra os portugueses, né? Eles não se deixaram escravizar, né? E como é que fala? Eles não se deixaram escravizar e faziam guerras mesmo, né? Em outros pontos eles se aliavam, né? Contra os holandeses. Isso. Assim, ó, a união entre eles era bem grande, que até hoje ainda existe. Eu acho né? que os europeus desistiram. Falaram, rapaz, não dá pra escravizar esse povo, não. Deixa esse povo pra lá. E outra coisa, os índios comiam as pessoas, gente. Isso era um povo, né? Eram canibais. Eram canibais. E eles lutavam e eram unidos entre eles, né? Então essas coisas, isso favorece, né? A união, não aceitar, né? Prefere morrer, eles preferiam morrer do que ser escravizado. É porque sempre foi um povo livre, né? Sempre foi No meio do povo, mato, gente. Imagina uma pessoa que vive na natureza, vive ao ar livre. Ele prefere morrer. Prefere morrer do que né, viver nessa situação. E é igual eu sempre falo, gente, não existe. Somos uma nação que nas nossas veias corre sangue de negro, indígena e europeu, né? Então não existe uma raça legítima aqui no Brasil, não existe. Não existe. O Brasil é um país que foi colonizado por vários povos e por conta disso não tem uma etnia pura, né? Igual na África, no Japão, na China, lá sim, mas aqui não. No Brasil não existe isso. É o que eu sempre ensino pra Maraia. Eu falei, filha, nas nossas veias corre sangue de tudo que é tipo aí, né? Ó, chegamos aqui, pessoal, na Serra da Barriga. Um ônibus saindo ali. É da escola? Eu acho que é de escola, não é? Ó, um ônibus bonito, bem arrumadinho, né? É uma escola também, não. Traz as crianças pra... Eu vou ter que arrumar um lugar pra estacionar, né? Ali eu acho que é estacionamento. Tem gente, hein? Tem um bocado de gente. Será que tem do lado ali? Essa é Índia, né? Parece. Não parece? Parece. Eu tenho. Parece Índia. A bebezinha tem o olhinho puxado e tá bem enrolado. Se fosse liso, né? Bem, gente. Bem, chegamos na Serra da Barriga. E vamos mostrar pra vocês. E agora a gente vai mostrar lá dentro lá. Vamos pegar algumas informações primeiro, né? Depois. Ó, não é longe, viu, pessoal? É 8 km mesmo da cidade ali, 8 km mais ou menos. Da onde a gente saiu, né? Dali de onde a gente saiu da cidade, né? Então. Beleza, pessoal? Tem que tirar isso aqui primeiro. Tem essa bolinha aí.